Você sabia que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir de 1942, afetou o futebol nacional? Os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro fizeram diversas coisas pelos esforços de guerra e pela força expedicionária brasileira que foi combater na Europa. Você vai ver esse protagonismo dos clubes ao conseguirem adesão expressiva de seus associados e torcedores para a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Bora lá pro vídeo, coruja! O futebol já estava profundamente integrado à cultura brasileira na década de 1930. A incorporação de jogadores provenientes das classes populares aos elencos dos principais clubes e a popularização do rádio, veículo de difusão da nova paixão nacional, tiveram um papel decisivo na democratização e na aceleração da popularização do futebol. E sabe que você pode ser decisivo e ser um meio de aceleração do canal? Basta clicar para se inscrever e deixar o link no vídeo apoiando o meu trabalho no Futebol Coruja, que tem por função principal trazer conteúdos diferenciados para você e ser um espaço onde fala do futebol de uma maneira que dificilmente você verá nos outros lugares. Mais história e menos superficialidade. Se você concorda com essa frase, se inscreva no canal e some junto comigo. A Segunda Guerra Mundial chegou ao Brasil em agosto de 1942, quando um único submarino alemão atacou a navegação de cabotagem nacional na costa da Baía do Sergipe e afundou 6 navios. Como resultado disso, mais 600 brasileiros perderam suas vidas. As ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo foram tomadas por manifestações de cidadãos revoltados exigindo a entrada na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas reuniu seus ministros e na semana seguinte, no dia 22, anunciou que estava declarando guerra contra a Alemanha e a Itália. As Forças Armadas, porém, não estavam preparadas para participar de uma guerra daquele tipo. O Brasil tinha uma dependência do auxílio dos Estados Unidos para conseguir guerrear. A mobilização foi em grande medida improvisada e não contou com participação popular relevante, diferentemente como se imaginava depois das manifestações. Os brasileiros não sentiam grande motivação ideológica para servir as forças que iriam para a Europa. Então, a mobilização da força foi marcada de um lado pelo jeitinho da população para se livrar da guerra e do outro pela ação do Estado na convocação e engajamento como obrigação. A mobilização do Estado brasileiro foi dividida em 2 partes. A primeira, para articular o fronte externo, através da estruturação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e o interno, ou seja, a mobilização dos recursos civis para os esforços de guerra. E foi nesse último que os principais clubes esportivos cariocas buscaram se engajar com certo protagonismo. Vasco da Gama, um dos que teria a atuação mais destacada, muito devido às relações estreitas entre o governo Vargas e a colônia portuguesa, e o engajamento desta no esforço de guerra. Além, claro, da aproximação entre o presidente do Brasil e o clube. Vargas, percebendo a crescente importância do futebol, transformaria o Estádio São Januário, o maior do Rio de Janeiro e do Brasil, até 1940, quando o Pacaembu foi inaugurado, no palco principal das manifestações públicas de seu governo. As grandes cerimônias públicas em São Januário, o Estado dos Trabalhadores, como ficaria conhecido, estão diretamente relacionadas à construção da imagem de Getúlio como liderança popular e trabalhista. Os valores e a identidade clubística do Vasco, conhecido como time dos operários, da luta contra o racismo com um papel central na deselitização e profissionalização do futebol brasileiro, incorporando atletas negros e se impondo contra os clubes da elite carioca, ia perfeitamente ao encontro da ideologia e simbologia de Vargas. O Vasco, por exemplo, realizou uma conferência no Palácio Tiradentes com o tema Jovens do Brasil Sentido, visando estimular a juventude a se voluntariar para a luta pelo país. O Jornal dos Esportes destacou que o popular clube mantinha em sua sede a maior e mais bem organizada escola de instrução militar, a de número 307, que fornecia anualmente as reservas do Exército Nacional. Já nos primeiros meses de 1942, o Vasco teve papel destacado na campanha do Pró-Avião Pax, liderado pela CBD, antiga CBF. A campanha visava angariar dinheiro para a doação de uma aeronave à recém-criada Força Aérea Brasileira e envolveu todas as entidades esportivas do país.
A bem-sucedida campanha do Pax levaria a diretoria do Vasco a propor a seus associados e torcedores a aquisição de mais uma aeronave a ser doada à FAB, dessa vez por iniciativa exclusiva do clube. Assim, em dezembro de 1942, o Jornal dos Esportes anunciava em sua primeira página "Asas para a defesa dos céus do Brasil", se referindo à entrega para a FAB do avião de treinamento Almirante Vasco da Gama. Além disso, entre 42 e 45, o Vasco cedeu em seu estádio para o jogo da despedida da FEB entre Brasil e Uruguai em 14 de maio de 1944. Participou da venda dos bônus de guerra e de diversas campanhas de arrecadação de recursos e também intensificou o apoio à Escola de Instrução Militar 307, mantida pelo clube em suas instalações desde o início dos anos 1930, e cedeu as instalações em São Januário para alojar tropas da FEB oriundas de outros estados antes do embarque para a Europa. Alinhados ao espírito da propaganda governamental sobre o esforço de guerra e sobre a atuação dos soldados brasileiros lá na Itália, também era comum nos boletins de informação do clube referências a sócios e atletas que estavam na força expedicionária, com a publicação inclusive de trechos de correspondência por eles enviados do fronte da guerra. Fluminense, o tricolor carioca, também se envolveu na campanha para a compra do Pax, organizando eventos esportivos de diversas modalidades para arrecadação de fundos, como a competição hípica ocorrida no estádio das Laranjeiras. Posteriormente, o clube articularia outra campanha junto aos seus torcedores para a aquisição de mais um avião a ser doado à FAB, que receberia o nome de Coelho Neto, em homenagem ao dirigente tricolor. O clube também organizou e cedeu suas instalações para eventos relacionados ao esforço de guerra e ampliou a atuação da Escola de Instrução Militar, a de número 185, que mantinha na sua sede desde 1937. Outra iniciativa da diretoria do clube seria a criação de uma escola de enfermagem que começaria a funcionar em setembro de 42. No mesmo espírito que norteava a propaganda de guerra oficial, o clube estabeleceu a obrigatoriedade da leitura de um prefixo de guerra em todos os eventos esportivos por ele organizado. O texto enfatizava uma série de valores bastante caros à retórica da identidade do que significava ser fluminense: defesa da pátria, da cultura, da civilização e luta contra a tirania. Em 1942, o Brasil entrou na guerra e também foi o ano que seria criado o atual Botafogo de Futebol e Regatas, a partir da fusão do Botafogo Futebol Clube e do Clube de Regatas Botafogo. O time da Estrela Solitária teve o meio-campista Geninho e o ponta-esquerda Walter convocados para a guerra. Da mesma maneira que Vasco e Fluminense, o Botafogo se engajou na campanha nacional de aviação organizada pelo Ministério da Aeronáutica, arrecadando junto aos seus sócios recursos para a compra do monomotor Paulo Goulart de Oliveira, entregue à FAB. O clube alvinegro também atuou ativamente na divulgação e propaganda dos bônus de guerra e organizou e participou de cerimônias cívicas e de competições esportivas em prol dos combatentes da FEB e para arrecadar recursos para o fundo de guerra. O Flamengo, junto com o Botafogo, foram os únicos dentre os quatro que tiveram jogadores de suas equipes profissionais lutando na Itália. No rubro-negro, o meio-atacante Perácio, que disputou a Copa do Mundo de 38 quando atuava pelo Fogão, foi convocado para a Força Expedicionária Brasileira e, apesar dos esforços da diretoria do Flamengo, inclusive com pedidos ao ministro da Guerra e grande benemérito do clube, Eurico Gaspar Dutra, Perácio acabou embarcando para a Itália, onde serviu como motorista. O Flamengo já era mais popular dentre as principais equipes do Rio de Janeiro na primeira metade dos anos de 1940. Tendo surgido como uma agremiação de elite, o seu processo de popularização aconteceu durante a década de 30. Uma das explicações para isso está relacionada ao projeto do presidente do clube, José Padilha, da construção de novos símbolos identitários que possibilitaria a construção da imagem de clube popular em detrimento do passado elitista. Assim, o clube contratou em 1936 os três mais populares jogadores negros do Brasil: Leônidas da Silva, Domingos da Guia e Fausto dos Santos, todos com passagem pelo Vasco da Gama. A imprensa esportiva no período também auxilia nesse processo, principalmente o Jornal dos Esportes e o seu dono, Mário Filho, que é o jornalista que dá nome ao estádio do Maracanã.
Com o intuito de promover o recém-criado Campeonato Carioca de Profissionais e de vender jornais, Mário Filho, com a ajuda do seu irmão Nelson Rodrigues, cria a grande mística do Fla-Flu, expressão criada em 1933, que estabeleceu narrativamente a oposição entre o time do povo e o time das elites. E é nesse espírito da reconfiguração como clube popular que se daria a participação do rubro-negro carioca na mobilização do fronte interno. Tendo no ministro da Guerra, General Dutra, um torcedor ilustre, o Flamengo organizara e cedera suas instalações para cerimônias cívicas e homenagens ao Exército. Também foi realizado, em parceria com a Cruz Vermelha, cursos para a formação de enfermeiras socorristas e a criação de uma hospitalização de emergência na sede do clube. O Flamengo articulou a confecção de distintivos com o desenho da cobra fumando, símbolo da FEB, que depois de vendidos pela Liga de Defesa Nacional, serviu para a arrecadação de fundos em prol dos combatentes. Como vimos, embora variando de intensidade, as formas de inserção dos 4 grandes clubes no esforço de guerra são bastante similares. Todo esse engajamento não pode ser explicado somente pelo cumprimento do decreto-lei do governo que regulamentou os esportes nacionais e que previa a realização de atividades cívicas pelos clubes, ou por outros tipos de pressão e coerção estatal. Os clubes cariocas, que em maior ou menor grau aderiram ao projeto varguista, contando inclusive com a presença de figuras próximas a Getúlio entre seus dirigentes, como era o caso dos irmãos Ciro no Vasco e Luiz Aranha no Botafogo, ou mesmo do ministro da Guerra Dutra, torcedor declarado e grande benemérito do Flamengo. Em clubes de massa, como já eram Flamengo e Vasco, a identificação de seus torcedores com o discurso nacional popular de vaga dava sentido à própria identidade do clube e o engajamento de seus torcedores. Há que se assinalar também que a forte base popular que Getúlio construiria no Rio de Janeiro, que não por acaso tornou-se um dos principais polos do trabalhismo pós-1945, fez com que os clubes de futebol fossem os espaços onde a atuação da sociedade acontecesse com mais intensidade, demonstrando de forma efetiva a capacidade de mobilização e a importância social daquele que já era, no início dos anos 1940, o esporte das multidões. E 2 coisas muito importantes: você também tem a capacidade de mobilização de fazer esse canal crescer clicando no botão de se inscrever. Se eu te conseguir fazer assistir até aqui, me ajuda nessa, galera. É muito difícil para quem traz esse tipo de conteúdo futebolístico mais histórico crescer. Então, para mim, a sua inscrição, o like e o comentário vai me ajudar muito. E corujas, se você não clicar agora no primeiro link que deixei na descrição, você pode perder uma grande oportunidade. Não fica de fora dessa. Clica no link, tem um aplicativo muito legal que transmite todos os jogos e informações de diversos esportes. Clique e chama lá a galera que vai te receber muito bem, te atender todas as suas necessidades de estar ligado em todas as notícias esportivas, beleza? Não se esqueça então de clicar no link da descrição e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!